São Mateus capítulo 14, versículo 27 em diante. Mas Jesus logo lhe disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa palavra possa entrar de uma maneira poderosa dentro do nosso coração e diante de toda a agitação dos nossos medos, diante de toda a agitação das nossas preocupações excessivas, da nossa ansiedade, das criações de caminhos invisíveis que criamos, acontecimentos que não estão no presente, mas que cogitamos estar no futuro, tudo isso seja eliminado agora do nosso coração, dos nossos pensamentos, e nós possamos ter a convicção de viver o hoje, viver esse momento agora, dessa palavra de Deus que entra dentro do meu coração, entra dentro do teu coração e nos transforma, nos transformando em pessoas melhores, nos colocando com os pés no chão e nos reconectando com a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa agitação nós precisamos rezar pedindo ao Senhor para nos acalmar. Assim, diante da nossa calma, silenciando, podendo encontrar Jesus dentro de nós, nós conseguimos retornar às rédeas e podemos novamente voltar a olhar para o Senhor. Porque quando nós estamos nos afogando no nosso medo, estamos nos afogando nas nossas preocupações, nas nossas diversas causas, nós não conseguimos ver o Senhor, porque deixamos com que isso seja maior do que o Senhor. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. É por isso que o demônio nos tenta tanto, nos apavora tanto, e tenta colocar essas muralhas diante de nós para que nós possamos desviar o foco. Mas o brilho do Senhor, que é o sol da justiça, ele é muito mais forte. Ele derruba as muralhas que nos cercam e nos resgata novamente através da sua palavra, através do seu evangelho. Essa palavra está retratando, depois do milagre de Jesus, que ele sobe ao monte para orar, sobe ao monte para se retirar. E aqui a primeira lição tão bonita dessa palavra, desse evangelho, é o exemplo do Mestre, que ele, mesmo sendo Deus, se retira das multidões. Porque talvez aos nossos olhos, quando nós vemos o Senhor fazer um milagre, seja ele qual for, nós pensamos que todo mundo ali estava aplaudindo, que todo mundo ali estava recebendo ele de braços abertos, estava recebendo ele com um coração assim, caloroso, porque queria estar ali prestigiando aquele momento. E não. Quantas vezes o Senhor não estava pregando, falando no meio deles, e quantos cochichos em volta do Senhor, quantas pessoas dizendo calúnias a respeito dele, pessoas inventando mentiras, colocando adjetivos terríveis, chamando ele de demônio, do próprio Satanás. Então, era um campo espiritual de tamanha dificuldade para o Senhor, Então, não pense você que aquilo era um conto de fadas. Precisamos entender que o evangelho é duro, da mesma forma que acontece na nossa vida, aconteceu também na vida de Jesus, de forma física. Claro que eu estou retratando das perseguições, das conversas, das fofocas, tudo em volta dele enquanto ele operava. Então não pense você que todo mundo estava ali sentadinho, bonitinho, escutando ele falar, porque não era dessa forma. E o Senhor faz o milagre, depois sobe para poder orar, para se retirar, para poder ficar sozinho. E é o Senhor que nos convida a nos retirarmos das multidões, a nos retirarmos dos nossos ciclos, para podermos também subir o monte com Ele, dentro da nossa interioridade, e assim nos encontrarmos com o Mestre. Porque é exatamente nesse momento, quando nos retiramos no silêncio da nossa vida,
que nós podemos entender que Jesus é tudo para nós, que o Senhor é tudo, tudo, simplesmente tudo. E nós precisamos compreender isso o mais rápido possível, porque também nesse momento nós conseguimos enxergar através dos olhos da fé e do coração ancorado nele, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é por nós, o quanto o Senhor faz em nosso favor, o quanto o Senhor está ali com as chagas todas abertas, ressuscitado, olhando para nós, morando dentro de nós e nos convidando a morarmos dentro dele. Então esse momento se torna uma mística espiritual, porque é o momento de uma união perfeita com ele. E uma união que eu retrato nessa palavra, não uma união de vários detalhes místicos, como nós lemos, mas de uma união mística simples, de caminharmos, darmos passos na nossa miséria diante dele, até ele, a caminho dele, e ali ele está para nós. Não precisamos, quando o Senhor fala para nós não levarmos as roupas, os sacos de roupas, tantos feitos que nós carregamos conosco, é exatamente também se retratando da nossa vida espiritual, que não precisamos levar tanto. Precisamos levar o nosso coração, que está verdadeiramente disposto a se doar a Ele, está disposto a ser um com Ele. Então é o Senhor que nos convida. Mas a palavra continua e nós vamos ver que Jesus começa a andar sobre as águas porque vai ao encontro dos discípulos, como nós sabemos. O mar está agitado, toda aquela violência dos ventos soprando. E algo interessante para nós percebermos. Jesus ali, naquele momento, antes de andar sobre as águas, no barco, não está com os discípulos de maneira física. Mas quantas vezes nós também podemos enxergar esse momento na nossa vida, que estamos no nosso barco. E o que significa o barco? Pelo fato deles não estarem na água, estarem dentro do barco, existe um solo, não é muito forte, mas que dá o apoio para que não afundem. E o que é esse solo? A nossa própria segurança. E a nossa segurança não é simplesmente pelos bens materiais, mas a nossa segurança espiritual também, que é a nossa comunidade, que é o nosso instituto religioso, que são os nossos grupos de oração. Questões espirituais que se tornaram solos para nós. E que mesmo dentro de um grupo como este, de uma comunidade como esta, de uma instituição como esta, seja qual for, o Senhor faz um convite para nós, como fez para Pedro. Vem. E esse vem do Senhor significa o quê? Tantas coisas. Mas uma é o Senhor nos chamando a sairmos do nosso solo, É o Senhor nos convidando a sairmos da nossa segurança. Porque quando nós pisamos na água, quando nós colocamos nossos pés na água, todo o nosso solo, tudo aquilo que era segurança para nós, fica para trás. E nós não encontramos ali. E nós só vamos conseguir ir a caminho do Senhor por fé. E por fé, através dela, nós podemos entender a maior lição que o Senhor quer nos dar. Que Ele seja o nosso solo, que Ele possa ser a nossa segurança. Porque o Senhor deseja ser tudo para nós. Então nós precisamos entender isso, irmãos, dentro da nossa vida espiritual também. Que precisamos sair das nossas certezas, sairmos de nós mesmos e irmos em direção a Ele. E veja, Pedro ali está rodeado de seus irmãos,
rodeado da sua comunidade, como nós também, rodeado da nossa comunidade, rodeado da nossa paróquia, rodeado do nosso grupo de oração, rodeado da nossa instituição, rodeado de tanta gente, irmãos que estão ali conosco. E quando Jesus faz o convite, Pedro, venha, você, é para que nós possamos entender também que cada um de nós precisa ter uma vida espiritual única com Jesus Cristo. Conjunta também, claro, para nós vivermos em fraternidade como igreja. Mas se nós não termos essa vida particular, íntima, entre o meu eu e Deus, o que nós faremos no céu? Que céu é esse que nós estamos buscando? Sendo que nós só conhecemos a Deus por grupos, sendo que só conhecemos a Deus por formas conjuntas. Não, nós precisamos fazer essa experiência, nós precisamos dar passo a caminho dele. E olha que interessante, Pedro se desloca da sua comunidade, sai da tua comunidade para poder fazer a vontade de Deus, para poder se unificar ao Senhor. E talvez esse seja o chamado de Deus, para que você saia do seu meio e escute, esteja atento à voz do Senhor que te chama para poder se unir a Ele, que te chama para ser um só com você. Então, não tenhais medo do chamado do Senhor que te chama ao céu. E é esse céu, a vida espiritual que o Senhor deseja com que possamos viver junto dEle e com Ele. Então, irmão, irmã, quanto mais rápido você puder entender dentro da tua vida espiritual que o Senhor é tudo para ti, deve ser tudo para você, você passará a viver mais em paz. Você passará a viver mais com os olhos no alto. E diante das dificuldades, mesmo no temor, confiará no Senhor. Porque vão a cada dia se tornando um só. E esse relacionamento precisa sempre amadurecer, precisa sempre ser cultivado. Por isso, saia do barco, tenha coragem de sair dos seus meios para poder conhecer Jesus verdadeiramente. Não tenha medo. Escute a voz daquele que te chama.